Diga comigo, vivendo com excelência. Irmãos, essa é a proposta de Deus para mim e para você. Viver com excelência. Nós vamos ver alguns aspectos da vida de Salomão e desta rainha de Sabá. E depois nós vamos ir para o Novo Testamento. Nós vamos ver que da mesma maneira que aquela rainha agiu ali, Jesus também está observando as nossas ações. Eu te aconselho a prestar bastante atenção, porque uma palavra pode mudar a sua vida. E tem palavras-chave de Deus para você nesta mensagem. E tem palavras de Deus chave para mim nesta mensagem. Amém? Aleluia. Para quem não me conhece, meu nome é Adriane. Sou pastora desta igreja junto com o pastor Fernando. Somos casados e temos uma filha que se chama Fernanda, está lá na mídia. Graças a Deus, ela serve onde precisa, com boa vontade, e eu louvo a Deus por isso. Ela aprendeu comigo e com o pai dela. A Bíblia diz para a gente ser imitadores, né? E ela separa muito bem filha e ovelha. E como ovelha, ela está sempre onde a gente precisa de boa vontade. Sem trauma, sem ferida, porque ela entende que está aqui para servir. Amém? Glória a Deus. E somos discípulos dos nossos pastores William e Janete, da nossa igreja do Betânia. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, 1 Reis, capítulo 10. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, que honrava o nome do Senhor, foi até ele para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Eu quero que você pare aqui. Irmãos, você pode prestar atenção que esta visita não se tratava apenas de uma curiosidade de uma rainha para conhecer um outro rei. Se tratava de uma visita, pelo que a Bíblia me mostra, se tratava de uma visita religiosa também. Aliás, em primeiro lugar se falou disso. A primeira coisa que a Bíblia diz aqui é que ela ouviu falar da fama de Salomão, mas não porque ele era muito rico. Ela ouviu falar da fama de Salomão porque ele honrava ao Senhor. Irmãos, porque todas as outras coisas que vieram na vida de Salomão foram consequência dele honrar a Deus. O pedido que ele fez a Deus fez toda a diferença. Deus falou com ele o que ele queria. Ele podia ter pedido riquezas, tudo que ele quisesse, Deus daria. Mas o que foi? Qual foi a preocupação de Salomão com essa pergunta tão importante de Deus? Visando o seu próximo, visando o povo de Israel. O que você pede, o que eu peço, quando eu chego diante de Deus, é visando o quê? Visando apenas a minha vida? Visando apenas o meu egoísmo? Visando apenas aquilo que eu quero ou preciso para a minha vida? Ou visando as outras pessoas? Porque a bênção que Deus tem para a nossa vida, irmãos, todos os homens que nós ouvimos na palavra do Senhor, que tiveram um espírito excelente, que está ligado a esta palavra excelência, todos os homens que têm a palavra excelência ligado ao nome deles, eram porque eram servos, eram pessoas cujo propósito era honrar o nome do Senhor. José honrou o nome do Senhor, Moisés honrou o nome do Senhor, Daniel honrou o nome do Senhor, Abraão honrou o nome do Senhor. E todas as outras coisas foram acrescentadas. E aí você vê Jesus falar o quê? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você vê aqui no primeiro versículo, olha bem, quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão,
que honrava o nome do Senhor, foi até ele para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Irmãos, irmãs, se você quer honrar o nome do Senhor, se eu quero honrar o nome do Senhor, eu preciso conhecer o meu Deus. Eu preciso saber o que meu Deus pensa. Eu preciso saber o que meu Deus fala. Eu preciso saber o que o meu Deus espera de mim. Eu preciso viver uma vida que possa responder às pessoas. Eu tenho que causar curiosidade na vida das pessoas, não pela minha aparência, não pelo meu carro bonito, não pela casa, não por tudo aquilo que é aparente. Eu tenho que causar curiosidade na vida das pessoas, por quem eu sirvo, por quem eu honro, quem você tem honrado, quem eu tenho honrado, quem você tem honrado quando você está lá fora. Honrar o nome do Senhor aqui dentro é o lugar mais fácil que existe. O lugar mais fácil que existe para honrar a Deus é dentro da igreja. Mas Deus quer causar curiosidade em quem está lá fora a respeito da sua vida. Quando você está numa festa, quando você está no seu trabalho, quando você está na faculdade, quando você está num casamento, quando você está nas ruas, quando você está no açougue, dentro da sua casa, na padaria, você precisa causar curiosidade. Por quê? Por honrar o Senhor. Esta mulher ouviu falar, com certeza, ela ouviu falar da sabedoria de Salomão, no discernimento. Ele não confiou no seu braço humano, ele não confiou apenas na sabedoria humana ou na sua força. Ele não se sentiu o tal, porque veio de uma família rica, porque ele era filho de Davi. Davi já havia adquirido para ele todas as coisas que fossem necessárias para que fosse construído o templo. Deus já tinha dado ordem para ele. E é interessante, eu amo muito essa passagem em Crônicas, quando Deus fala isso, porque foi a mesma palavra que Deus falou comigo e com o pastor Fernando, quando esta igreja não tinha um terreno. A Rivera lembra, porque ela é da nossa época. Quando esta igreja não tinha um terreno, quando eu e o pastor não tínhamos uma casa, éramos os únicos pastores de todo o ministério do Rio de Janeiro, do Espírito Santo daqui, que a igreja não tinha um terreno e o pastor não tinha uma casa. E o mesmo que Deus falou com Salomão, Deus usou esta palavra e foi profetizado na vida do pastor Fernando. Deus disse para ele: te darei a sua casa e te darei uma casa para o meu povo louvar o meu nome. Não dá tempo de eu contar toda a história para você, mas a minha casa é sobrenatural, assim como esta igreja, este lugar é sobrenatural. Diga comigo: Deus pode, Ele pode todas as coisas. E nós vemos aqui, irmãos, vamos ter uma vida de excelência, vamos ser excelentes no nosso comportamento, no nosso pensamento, vamos ser esposas excelentes, vamos ser maridos excelentes, vamos ser ovelhas excelentes, vamos ser pastores excelentes, vamos ser instrumentistas excelentes, vamos ser cantores excelentes. E eu não estou falando excelência apenas na técnica, porque técnica tem no céu, vamos trabalhar sim a técnica, mas quem tem um espírito excelente, trata todo mundo da mesma maneira. Irmãos, eu sou uma pessoa e o pastor é uma pessoa, e principalmente porque nós já sofremos também. Deus permitiu que a gente sofresse para que a gente aprendesse, porque eu gosto muito de olhar para a vida das pessoas e dizer assim: olha, desse jeito eu nunca quero ser, ou isso eu nunca quero fazer. Quem chegar na minha casa, pode ser quem for, pode ter o título que tiver, vai ser tratado do mesmo jeito. As mesmas vasilhas que eu coloco para uma pessoa, eu coloco para outra. Eu faço distinção de honra, porque a Bíblia fala: dai honra a quem é de honra, mas trato todos iguais. Irmãos, trate todos iguais, seja a mesma pessoa com qualquer pessoa, porque tem gente que muda.
Dependendo do ambiente que a pessoa está, ela muda. Ela muda até o jeito dela. Tem pessoas que quando não tem nada, é uma coisa. Quando cresce um pouquinho, muda. Se tem uma coisa que eu sempre falo com os meninos aqui que tocam e cantam, e eles podem dizer se eu estou mentindo ou se eu estou falando a verdade. Trate todos na igreja igual. Não chegue, passe direto, venha para cá. Não, ande no meio da igreja, cumprimente os irmãos, dá um abraço nos irmãos. Não, acaba o culto, não sai correndo, não. Cumprimenta. Tenha comunhão. Porque é assim que Deus quer de nós. Amém? E nós vemos aqui esta mulher. Essa mulher não se impressionava com riqueza não, irmãos. Porque ela tinha riqueza. Mas ela não tinha algo que Salomão tinha. Deus na vida dele. Ele foi ungido. Ela foi eleita. Ele foi ungido. E nós somos eleitos e somos ungidos. Aleluia! 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 Ontem Fernanda estava na célula, enquanto ela estava na célula, irmãos, eu tenho que falar do que eu vivo. Tira da sua cabeça esse negócio, ai, vem falar do eu. Eu tenho que falar do que eu vivo. O meu testemunho com Deus, aquilo que Deus faz na minha vida. E você tem que falar do que Deus faz na sua vida. Você tem que ter o seu testemunho. Aquilo que Deus faz. Enquanto Fernanda estava na célula, eu fui na farmácia. Porque, me perdoem, inclusive eu estou fanha. E hoje não abracei muito porque eu peguei levei um choque térmico ontem. E na hora eu gripei. Então eu fui na farmácia. Quando eu cheguei na farmácia, comecei a conversar com a moça da farmácia. Ela e a filha dela conversando, eu dei um jeitinho de entrar na conversa. Sorrindo, e conversando com ela, e terminamos, em 2 minutos, estávamos falando da volta de Jesus. Aleluia, e ela foi falando, e eu fui falando, e eu falei com ela, aí ela falou assim, nossa, eu estou sentindo a presença de Deus. Você começou a falar, e eu comecei a sentir a presença de Deus, e eu falei com ela, porque o sangue de Jesus nos une. Porque o sangue de Jesus nos torna um em Cristo. E quase que teve um pentecostal na farmácia. Aleluia! E aí, o próximo encontro já está marcado, porque temos que continuar falando das coisas do Senhor. Irmão, seja feliz, seja alegre com Cristo, fruto do Espírito. Quando diz, as 3 primeiras características do fruto do Espírito, é o seu relacionamento com Deus. Alegria, paz, amor. Você sabia que o original da palavra alegria também é graça? Vem da mesma raiz da palavra graça. Então você tem graça na sua vida. Você tem graça de Deus para você na sua vida. Você tem graça de Deus diante dos homens, se você deixar esta graça passar por você e alcançar quem está perto. Tem graça, meu irmão. Sabe quando alguém chega sorrindo, ou a criança chega sorrindo, e a gente fala assim, está cheio de graça. Quem já ouviu isso? Porque a palavra alegria e a palavra graça vêm da mesma raiz. Então não importa o que você esteja passando, tem graça de Deus para você. E esta mulher ouviu falar que Salomão honrava a Deus. Olha só. Honrava o nome do Senhor. Foi até ele para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Pessoas vão te fazer perguntas e você precisa ter respostas para dar. Mas se você tiver graça, se você tiver comunhão com Deus, com a palavra de Deus, pergunta nenhuma vai ser difícil para você responder. E não sou eu que estou dizendo isso, não. Vamos ver. Chegou a Jerusalém com uma comitiva numerosa, versículo 2, e uma imensa caravana de camelos, carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Quando se encontrou com Salomão, conversou com ele a respeito de tudo que tinha em mente. Irmãos, essa mulher chegou com camelo, para e pensa um pouquinho, imagina um tiquinho.
Imagina que lá fora, na porta da igreja, está cheio de camelos, carregados de ouro, prata, especiarias, tudo de mais caro. Mas quando esta mulher entrou, não foi isso que ela falou. Ela não falou para Salomão tudo o que ela tinha para dar de presente para ele. Ela primeiro fez perguntas difíceis para ele acerca daquilo que ela ouviu falar, da atitude dele em honrar ao Senhor. Tudo que ela tinha em mente, ela conversou com ele primeiro. Isso me lembra Jesus, quando Pedro voltou da pesca. Pedro voltou sem pegar nada. Quando Jesus chamou Pedro, Jesus falou com ele assim: olha, vem cá, entra no barco comigo e vamos ali. E ele começou a ensinar. Jesus não falou com Pedro assim: olha, depois que eu te ensinar, você vai pescar e a sua rede não vai aguentar de peixe. Não. Porque Jesus precisava ver a disposição do coração de Pedro em ouvir, em servir, em obedecer. Deus está com bênçãos paradas na minha porta e na sua porta, mas Ele está batendo e Ele quer ver disposição primeiro na minha vida e na sua vida, em honrar o nome dEle. Aleluia! Depois, ninguém sabe quanto tempo, mas conhecendo o meu Jesus como eu conheço, demorou um tiquinho. Jesus ficou bastante tempo ensinando no barco de Pedro. Depois que Jesus falou tudo que estava na mente e no coração dele, depois que Jesus ensinou, Jesus está te ensinando. Aprenda, porque depois que você aprender, tem bênção parada na sua porta para entrar. Porque Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então você dá e Jesus dá, você dá e Jesus dá. E eu tenho certeza que o que Jesus dá é muito maior do que o que eu e você damos, porque a Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Diga comigo: vivendo com excelência, eu preciso ter um espírito excelente. Só com a palavra de Deus, só honrando o nome do Senhor, nós podemos andar com excelência sobre essa terra. Amém? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Então, no versículo 2, ela se encontrou com Salomão e conversou com ele a respeito de tudo. E vocês já viram mulher conversar? Uma mulher falar tudo que ela tem na mente? Deve ter levado bastante tempo. Porque homem é assim. É igual o pastor. Pastor, eu chego lá, quando eu não venho, eu chego e pergunto assim: pastor, fulano foi na igreja? Foi. Ciclano foi na igreja? Não. Não sei o que, não. É só assim, não, sim, não, sim. Se fosse eu ia dar detalhes. O pastor tem a capacidade de conversar com as pessoas, e aí eu faço pergunta para ele fala assim: não sei. Eu falo: mas você não perguntou? Se fosse eu tinha perguntado. Porque eu gosto de tudo nos mínimos detalhes. Porque Deus fez as mulheres assim. Imagina o quanto essa mulher não deve ter falado com esse rei Salomão. Mas ele, diga comigo, mas ele ouviu. Jesus tem tanta coisa para falar comigo e com você. Você tem tempo para ouvir? Você tem? E tempo para ouvir que eu falo não é você deitar ou sentar, não. É você estar durante o seu dia a dia ligado com Deus. Amém? É você estar em espírito. É você estar atento para ouvir a voz do Senhor. Assim como Filipe estava. Aquele homem eunuco estava lendo a Bíblia em Isaías e não entendia o que ele estava lendo. Filipe estava do outro lado com seus afazeres, mas ele estava em espírito e ele ouviu o Espírito Santo dizer para ele: vai, vai. Quando nós chegamos Elinismar veio me falar: pastora, eu vim agradecer pelas orações. Teve um dia que eu estava em muita luta e o pastor passou uma mensagem para mim, falando assim, que tinha acabado, né? O pastor falou com a Elinismar assim, que tinha acabado de orar por ela naquele momento. Ela falou comigo assim: pastora, foi o dia que eu mais precisei.
foi o dia que eu recebi uma mensagem falando: estou orando por você. Quando Deus tocar no seu coração na pia, quando Deus tocar no seu coração dirigindo, onde você estiver, para você orar por alguém, obedeça. Obedeça imediatamente e ore. Às vezes vai vir um desejo no seu coração incontrolável de falar em línguas, e você vai começar a falar em línguas. Não importa onde você estiver, fale, porque o Espírito Santo está usando você para orar por alguém que você nem sabe. Às vezes pode ser por você mesmo, para dar um livramento. Obedeça a voz do Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito Santo. O pastor Fernando fala muito isso aqui. Irmãos, o pastor está fazendo esse sorteio entre amigos da moto. Não tem R$1 que o pastor já usou na igreja que não seja o que Deus falou para ele fazer. Às vezes eu falo com ele assim: faz tal coisa, amor. Ele fala: não, Deus não me mandou fazer isso. Eu vou orar primeiro. Se Deus confirmar no meu coração, eu faço. E você vai ver aqui na vida de Salomão. Quando falou tudo que estava em mente. Versículo 3. Salomão respondeu a todas as suas perguntas. Nada era difícil demais para o rei explicar. Aí você pode me responder assim: ah, mas Deus deu sabedoria para Salomão. E quem diz que não tem sabedoria para você? Tiago diz assim: se alguém não tem sabedoria, peça, que eu darei e não lançarei no rosto. Você conhece o livro de Tiago? Se você conhece o livro de Tiago, você vai ver lá no capítulo 1, você vai ver lá no capítulo 2, você vai ver lá que a Bíblia fala lá que a unção de Deus te ensina. Se tiver unção de Deus na sua vida, tem ensinamento. A Bíblia fala lá: olha, não é necessário que ninguém te ensine, porque a unção de Deus te ensina. Isso não quer dizer que você não tem que ouvir ninguém, não. Isso quer dizer que se você estiver numa situação que não tenha ninguém que possa te dar um conselho naquele momento, a unção que está em você é suficiente para você ter a resposta que você precisa. Porque tem situações que a gente passa que não dá tempo de perguntar para o marido, não dá tempo de perguntar para a mulher, não dá tempo de perguntar para o pastor, para ninguém. É você e Deus. Você tem unção na sua vida. Diga: eu tenho unção na minha vida. E se eu precisar de sabedoria, Tiago me diz para eu pedir, que eu vou receber, e não vai ser lançado no meu rosto. Sabe o que quer dizer isso? É quando você pede alguém para te ensinar alguma coisa. Aí a pessoa vai e te ensina. Aí você faz e você tem sucesso. Aí a pessoa vira para você e fala assim: ah, também fui eu que te ensinei. Ela está lançando no seu rosto. Deus não faz assim. Você pede sabedoria para Deus, você tem sucesso, o nome do Senhor é glorificado e Ele se alegra com você. Ponto final. Então não é só Salomão que podia ter sabedoria, não. Você, eu, a igreja pode ter sabedoria e viver uma vida excelente na presença de Deus. Aleluia! Salomão respondeu a todas as suas perguntas. Nada era difícil demais para o rei explicar. Quando a rainha de Sabá percebeu quanto Salomão era sábio e viu o palácio que ele havia construído, a comida que era servida às mesas do rei, os alojamentos e as organizações dos seus oficiais e servos, os trajes esplêndidos que vestiam. Irmãos, isso aqui me chamou muito a atenção. Ela observou como Salomão tratava os seus oficiais. Lembra do que eu falei? Seja a mesma pessoa com todos. Ela observou como ele tratava os servos. E aqui não diz que só os oficiais tinham trajes excelentes e eram tratados de maneira boa, não. Os servos também. Ela prestou atenção em tudo. Seus oficiais e servos, os trajes esplêndidos que vestiam. Empresários, tratem bem os seus funcionários. Empresários, tratem, valorizem os seus funcionários. Se você tem um espírito excelente, se você serve ao Senhor, se você teme a Deus, se Deus é amor e você tem amor no seu coração, porque amor é fruto do Espírito, trate bem aqueles que te ajudam, seja em qualquer coisa que for. Não dê qualquer coisa, não faça de qualquer jeito, porque é funcionário. Não. Os trajes esplêndidos, até como se colocava a mesa, os copeiros da corte
e os holocaustos que Salomão oferecia no templo do Senhor, ficou muito admirada. Tem versão que fala que ela ficou de boca aberta, como ele procedia, como ele falava, como ele se portava, como ele tratava bem os seus oficiais, os seus servos e os copeiros, e como ele oferecia holocaustos a Deus. Ele não era pão duro, ele não era avarento, a riqueza dele não era só para ele. Jó, capítulo 27, versículo 16, diz que o perverso acumula riquezas, só para ele, com as minhas palavras. O que é perverso? Aquele que tem má intenção no coração. Mas nós não somos perversos. Aquilo que Deus te dá, não é só para você. É para que você possa abençoar outras pessoas. Não pense apenas em acumular. Seja liberal. Quando Deus falar com você, faça. Quando Deus falar com você, faça. E eu vou te dizer, Deus às vezes pede aquilo que a gente não tem. Deus não pede o que está sobrando, não. Porque dar o que está sobrando é fácil. Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. A Bíblia diz que o servo do Senhor, quando alguém pede emprestado, ele dá. Provérbios diz que quando o servo do Senhor chega para pedir emprestado, se você tem condição, meu irmão, olha, quem está pedindo emprestado é porque está passando por dificuldade. Se você pode abençoar, abençoa. Abençoa. Eu conheço crente que empresta dinheiro a juros. Irmãos, é um direito que a pessoa tem. Quem vai julgar ela é Deus. Mas a gente serve o Senhor. E Deus, Ele honra a generosidade. É claro que você vai olhar a pessoa, né? A situação da pessoa. Você não vai fazer assim para uma pessoa imprudente financeiramente, digamos assim, também. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o servo de Deus tem discernimento. Ele tem discernimento para abençoar também. Sabe por quê? Porque o crente tem mania assim. Quando ele ouve uma voz que diz para ele dar alguma coisa para alguém, ele fala assim, acho que não é Deus não. Sem emoção. Engraçado que quando ele ouve a voz que ele vai receber, é de Deus. Esse negócio é de Deus. Estou precisando. Mas quando ele ouve assim, olha, abençoa fulano, será que é Deus mesmo? A Bíblia diz que dai e dá-se-vos-á. Medida recalcada, sacudida. Dai, a poupança de Deus é diferente. E ela viu isso na vida dele. Disse ela ao rei, é verdade, aí olha para você ver. Irmãos, ela viu o quê? Diga comigo, ela viu testemunho na vida dele. Diga, as pessoas precisam ver testemunho na minha vida. Irmãos, as coisas que eu aprendi apanhando. Você sabe por quê? Que quando eu dou alguma coisa a alguém, eu dou como se fosse para mim. Porque eu já recebi o pior das pessoas. Eu já vivi de cesta básica. Quando Deus chamou eu e o pastor para a obra do Senhor, nós não tínhamos nada. Irmãos, nós abrimos mão do nosso emprego. Eu trabalhava na loja americana. Eu tinha sido convidada para ser gerente geral da loja americana do Shopping Cidade. O pastor, promotor da Lacta. Na época, o salário era muito bom. Para vocês terem uma ideia, o primeiro carro que nós compramos com ticket refeição que nós ganhamos apenas durante a Páscoa. Era muito. Mas o pastor virou para nós e disse, olha, eu preciso de vocês no Regina. Eu não posso pagar salário para vocês porque não tem condição. Eu posso ajudar, uma ajuda de custo para gasolina e uma cesta básica. E nós abrimos mão. Às vezes eu fico pensando, se eu tivesse hoje aposentada com salário de gerente geral, quanto seria o meu salário? Mas eu quero te dizer
Não me arrependo um segundo. Nem um segundo, e nem o pastor. Nem um segundo. Não era o nosso desejo não, irmãos, viver da obra do Senhor, não. A gente queria trabalhar o dia todo e vir para o culto. Depois voltar, como todo mundo. Porque nós já fomos muito julgados por isso. E eu já ganhei presentes que as pessoas riam na minha cara e diziam assim, lembrei da senhora. Isso há muitos anos atrás, eu não era nem pastora. Eu vi e achei que era a sua cara. O sapato parecia o sapato da Mini. Todo esquisito no meu pé. E disse que era a minha cara. E aí não serviu, eu fui trocar. Quando chegou lá, eu não consegui trocar, Peterson. Porque era sapato, lembra do Amigão? Tem até hoje, né? Lá na Paraná. Era um sapato de banca. Sabe aqueles que não vende mais? Aí coloca na banca assim. Saldão do saldão. Não é por isso não, irmãos. Porque eu não me importo com isso não. Às vezes, eu estou querendo mostrar para os irmãos, às vezes, o que quem trabalha na obra do Senhor, às vezes, passa por humilhação. Não tinha como trocar. Eu consegui trocar por um outro tão ruim ou pior do que o primeiro. E a primeira chuva que eu peguei vindo para a igreja, ele abriu, parecendo papelão. Isso é só uma das milhares de coisas que nós já passamos. Se a pessoa desse de boa vontade, com o coração agradecido, não tinha problema. Vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer? Eu não estou falando do valor, ou do modelo, ou porque era de banca, não. Eu estou falando da pessoa chegar intencionalmente e dizer assim, eu ri de você, e falar assim, lembrei de você, é a sua cara. Aquilo, irmãos, a Bíblia diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, isso é um ensinamento para a igreja, para os irmãos. Irmãos, isso é um ensinamento. Aqui nós vimos aqui que Salomão tratava os seus oficiais, seus servos, seus copeiros, de maneira honrosa, de maneira excelente. Sabe? Se você gosta, a gente que é mais simples, que a gente, não sei se você tem essa máxima na sua vida, eu sempre tive na minha casa assim, já que não pode comer de tudo, assim, do que é caro, do que é bom, duas coisas tem que ser bom, arroz e feijão, não é assim? Na sua casa também é assim? Não é? A gente pensa assim, arroz e feijão tem que ser bom, porque aí, se não tiver mistura, como diz os antigos, ou verdura, o arroz e feijão é gostoso, né? Não é aquela, né, quebradinho. Tem gente que come o bom e dá o quebradinho para o outro. Ele não gosta do que é ruim, mas acha que o outro merece o que é ruim. Diga, eu não sou assim, porque eu tenho um espírito excelente. Aleluia. Irmãos, nos nossos gestos, as pessoas precisam ver o amor de Deus. Deus deu o melhor dele para nós, que era Jesus Cristo. Deus deu o melhor dele para nós. Vamos ter o melhor que nós podemos ter, mas vamos também oferecer o melhor para quem nós pudermos oferecer, quando assim for necessário. Amém? Amém? Não vamos ser dessas pessoas assim, não tem, né? Eu sei, é da nossa natureza. Não é da nossa natureza? Se você, por exemplo, vai dar uma oferta, você coloca uma nota de 2 ou de 1, aí você tem que pagar alguém alguma coisa, tem uma de 100 do outro lado. Você confere para ver se você não deu a errada, não é assim? Por quê? Porque você já separou o menor. Por que não separar o melhor? Por que não separar o melhor? Para Deus.
Esta igreja aqui, por exemplo, não é igreja de ficar pedindo dinheiro. Quando o pastor pede dinheiro, é para algo específico. E ele fala o que ele vai fazer. Irmãos, nós estamos aguardando e nos preparando para a galeria. Nós estamos nos preparando financeiramente, de todas as maneiras, para a galeria. Ano passado, no aniversário do pastor, Deus mostrou uma grande árvore com os galhos entrando aqui pela igreja. Quem lembra? Esse ano, Deus deu a mesma visão, a mesma árvore, só que com uma diferença. Ela está coberta de flores. Flores significam fruto. Antes de vir o fruto, vem a flor. E nós vamos ver. Irmãos, está empencada. Analice teve um sonho. Vários irmãos já chegaram para me contar sonho. Analice teve um sonho que a igreja era enorme, que nem parecia que era essa igreja. Sim ou não? De tanta gente que ela não conhecia. Muita gente. A mãe do pastor Flávio ligou para ele semana passada para contar. Ela falou, eu não consigo. Ele ia lá, porque ele está de férias. Ele chegou hoje de férias. Ele ia na casa da mãe dele. Ela falou assim, eu não vou esperar você chegar aqui não. Ela teve um sonho. Sabe quando você sonha, aí você acorda, aí você dorme e o sonho continua? Assim foi o sonho dela. Que esta igreja era enorme, que tinha muita gente, que não cabia de gente. Irmãos, você tem dúvida disso? Porque se você tem, eu te aconselho a mudar a sua visão nesta noite. Porque nunca devemos duvidar. Porque Deus pode. Ele pode todas as coisas. Interessante que até chegar nesta igreja deste tamanho, haviam pedras. Ou seja, desafios a vencer, dificuldades. Quem tem que vencer? Levanta sua mão onde você está. Nós temos que vencer. Nós, diga eu, tenho que vencer todos os dias e ter uma vida que agrade a Deus. Irmãos, hoje a Ana da Lia me mandou uma mensagem. Ela está lendo um livro que eu já li. Ele tem 5 anos esse livro. Não sei se alguém aqui lembra, mas eu passei 2 vídeos dele quando a nossa igreja ainda era lá em cima. Chama Kryptonita. Eu passei para vocês o vídeo do Superman falando e tal. E passei o vídeo de uma mulher sentada numa mesa de jantar. E ela tinha um noivo. E ela convidou o noivo para ir jantar com ela. Só que quando ela estava sentada com o noivo, foi só chegando, quem lembra? Outros homens. E foi se assentando com ela. E aí o noivo perguntou assim, uai, mas eu sou seu noivo? Por que todos esses? E ela fala assim, eu amo você, mas eu amo todos eles também. Ou seja, pessoas, o que queria dizer este vídeo? Pessoas que amam Jesus, querem servir Jesus, mas não quer largar as outras coisas. Não quer largar os outros deuses, não quer largar a outra vida. Para ter um noivo só, para servir a Jesus, tem que abandonar os outros. Para ter uma vida excelente, tem que entregar a vida para Jesus. E tem que ser fiel a Jesus. Jesus exige fidelidade. Por isso que fidelidade é uma das características também do fruto do Espírito. O Espírito Santo tem que gerar em mim e em você fidelidade com Deus. Fidelidade com Deus. Amém? E aí ela disse uma coisa muito interessante. Irmãos, aí talvez alguém aqui possa não entender, então eu vou explicar. Por que a gente dobra o joelho? E eu quero que você dê muita importância para este momento. Por que a gente dobra o joelho e clama pelo sangue de Jesus? É necessário que nós, como igreja do Senhor, quando nos reunimos, realmente venhamos reconhecer os nossos erros, pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, porque o meu pecado pode prejudicar a igreja, o seu pecado pode prejudicar a igreja. E ela estava me lembrando uma coisa que está lá no livro, e é verdade. Ela ficou impactada como eu fiquei quando eu li. Quando Acã peca,
É interessante que Israel está vencendo, e Josué está vencendo a guerra, mas Acã, Deus fala, olha, não mata e não pega nada. Acã pegou, né, uma capa, algumas coisas, e escondeu debaixo da tenda. E Israel foi lutar e perdeu a guerra. Quando ele foi perguntar para Deus por que eles tinham perdido, eles eram em número muito maior do que os inimigos. Mas por quê? Por que, Senhor? Porque Israel foi derrotado. Nós estávamos contando com a vitória era certa. O que Deus falou? Se você for lá ler em Josué, não está escrito assim, Acã pecou. Está escrito Israel pecou. Mas quem tinha pecado? Quem tinha pecado? Quem desobedeceu? Mas quem Deus falou que pecou? Quem tinha pecado? Acã. Quem Deus falou que pecou? Israel. Se você anda com uma vida que não glorifica o nome do Senhor, se você vive de qualquer maneira dentro da sua casa, se você vive de qualquer maneira no seu trabalho, se você vive de qualquer maneira dentro da igreja, se você não dá um bom testemunho, as pessoas não vão dizer, Adriane pecou. Elas vão dizer assim, lá, ó, diz que é crente. É da igreja presbiteriana pentecostal. O que a igreja presbiteriana pentecostal tem com isso? Quem pecou? É por isso, irmãos, que o pastor não admite quando alguém chega para ele e fala assim, quando alguém está magoado, ferido, vira para o pastor e fala assim, aquela igreja, o pastor fala, aquela igreja não. Ou fala assim, o povo desta igreja, o povo não. Porque foi alguém. Por isso, irmãos, tenha temor, cada um de nós. Vamos tomar conta da nossa vida com Deus? Amém? Amém? E aí, para encerrar, disse ela ao rei, é verdade tudo o que eu vi em meu país a respeito de suas realizações e de sua sabedoria. Não acreditava no que diziam, até que cheguei aqui e vi com os próprios olhos. Aliás, não tinham me contado nem a metade. Sua sabedoria e prosperidade vão muito além do que eu vi. Como deve ser feliz o seu povo. Que privilégio para seus oficiais estarem em sua presença todos os dias, ouvindo da sua sabedoria. Louvado seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor por Israel, Ele o fez rei para governar com justiça e retidão. Não houve outra coisa que ela pudesse fazer, a não ser louvar o nome do Deus da vida de Salomão. Que as pessoas que chegarem até mim, que as pessoas que chegarem até você, não possam ter outra reação, a não ser louvar o nome do Deus que você serve. Por causa das suas atitudes, por causa das minhas atitudes. Depois que ela viu que era verdade, que ele honrava o nome do Senhor, que ele não era egoísta, aí, olha o que ela fez. Então ela presenteou o rei com 4.200 quilos de ouro, especiarias em grande quantidade e pedras preciosas. Nunca mais foram recebidas tantas especiarias quantas que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Irmãos, e olha o que o rei fez. Usou a madeira para fazer corrimãos para o templo e para o palácio real, e também liras e harpas para os músicos. Nunca antes nem depois se viu tamanho suprimento. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela pediu, além dos presentes costumeiros que ele já havia entregado com generosidade. Tem bênçãos na sua porta. A Bíblia diz em Efésios 1:3, bendito Deus o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus.
tem bênçãos para você. Não deixe que os anjos voltem para o céu com a sua bênção, porque você ainda não está preparado, porque você ainda não honra o Senhor. Honre o Senhor com as suas fazendas. Honre o Senhor, irmãos, que aquilo que... Você sabia? Só tem uma pessoa que concorre o senhorio do coração do homem. Lucas fala, Jesus fala, só tem uma. Há uma luta entre Deus. Deus quer ser Senhor da vida do ser humano, mas tem uma coisa, irmão, você sabia que tem gente que, do bairro aqui que não é da igreja, porque se for da igreja tem que dizimar? E olha que o pastor não obriga ninguém não, ele só ensina. Que dia que o pastor bateu na porta de alguém aqui que não dizima pedindo dízimo? Nunca vai acontecer isso nessa igreja. Nunca vai acontecer aqui nessa igreja do pastor chegar para o fulano de tal e falar assim, por que você não dizima? Ele pergunta para ensinar, mas não assim, olha, eu quero o seu dízimo. Por que você não está dizimando? Eu vim buscar seu dízimo. Vocês nunca vão ouvir isso do pastor. Porque a gente entende que quem serve ao Senhor não é egoísta, não retém aquilo que não te pertence. E outra coisa, tem um coração voluntário. Irmãos, tem um culto aqui nesta igreja, principalmente, que precisa mudar. É o culto de jovens. Jovens precisam aprender a dizimar e ofertar na casa do Senhor. Vim para o culto, não estou falando isso para envergonhar os jovens não, porque eu já fui jovem, e quando eu era jovem, o nosso culto era o mais difícil também. Eu já tive a idade que vocês têm, e era difícil para mim também. Eu não tinha aquela ideia de ir para a reunião de jovem e levar uma oferta não. Era só no domingo, no culto principal, por isso que eu estou falando. Eu tenho 56 anos, mas eu já tive 15, 14, 16, eu sei muito bem, eu já tive dificuldade de dizimar, eu já fui infiel no dízimo, tive que aprender, tive que decidir ser fiel ao Senhor e não roubar aquilo que não me pertence. Eu também já fui bebê na fé, já fui criança, já fui madura, eu tive que aprender, tive que crescer, tive que amadurecer e tive que experimentar na minha vida que a fidelidade traz a bênção de Deus na nossa vida. E graças a Deus que eu aprendi. Graças a Deus que eu aprendi. Em que você tem dificuldade de honrar o nome do Senhor? Onde é mais difícil para você? Às vezes não perder as estribeiras. Onde é que você precisa? Com quem você mais precisa ter sabedoria para falar? Quem é que mais te tira do sério? Nós temos que pensar nisso. Qual é o ambiente mais difícil para você honrar o nome do Senhor? Fala para o Senhor agora. Fala para o Senhor agora. Jesus tem bênçãos para a nossa vida. Mas o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Irmãos, se é difícil para nós glorificarmos a Deus dentro da igreja e lá fora, se é difícil cantar dentro da igreja e lá fora, se é difícil dar glória a Deus dentro da igreja e lá fora, se você tem dificuldade de abrir a sua boca e falar louvado seja o nome do Senhor dentro da casa do Senhor e lá fora, eu quero te dizer que a excelência e a sabedoria vão atrair coisas para a sua vida que a força do seu braço não é capaz de fazer. Por isso eu estou te aconselhando nesta noite a ter uma vida excelente. Busque a presença do Senhor, busque a sabedoria do Senhor, porque aquilo que o seu próprio braço não pode fazer, Deus pode fazer através da sua vida, porque a excelência atrai excelência. Feche os seus olhos, irmã. Você que é apegada nas vasilhas da sua casa, você que você tem vasilha separada para visita. Eu quero te dizer, quem é a melhor pessoa para usufruir das coisas que tem na sua casa? É você e a sua família. É você e a sua família. Depois vem as outras pessoas. As outras pessoas têm que chegar na sua casa para compartilhar
Aquela taça que está na sua casa que você não usa de jeito nenhum, diz que é para o Natal, para o Ano Novo. É quando fulano vier. Para! Usa todo dia. Quando fulano chegar, você compartilha com ele. Irmã, você é apegada você que é apegada nas roupas, no sapato, não dá para ninguém, não deixa a filha usar. Não pode pegar nas minhas coisas, é minha. Para com isso. Para com isso. A generosidade atrai generosidade. Você dá, você recebe. Aquelas panelas velhas que já acabou o teflon há muito tempo. Você já até comprou panela nova, aí você compra a panela nova pensando assim, eu vou jogar aquelas velhas. Quando você chega com a nova, você olha para a velha e fala assim, não, vai fazer falta. Pelo amor de Deus. Isso não é excelência, não. Joga fora. Deus não te deu nova? Joga fora a outra, gente. Vocês estão achando que eu estou brincando? Xícara com a asa quebrada. Irmão, se a mente não muda nas coisas pequenas, não vai mudar nas grandes, não. Mulher vai dormir com a roupa horrorosa. Eu vou dormir com meu marido mesmo. Não tem problema não. Tem. Você é a única esposa que ele tem. Você passa batom, põe salto alto, põe um vestido bonito e vem para a igreja. Volta para casa, enfia a touca no cabelo, blusa rasgada, calcinha furada e vai dormir com seu marido? Marido, mulher também gosta de dormir com homem bonito. Maridos da igreja presbiteriana pentecostal, estufa o peito, passa um perfume, põe uma roupa bacana e fala, amor, cheguei. Vocês estão falando? Irmãos, excelência na sua casa. Aquela mulher olhou como ele se portava na casa dele. Irmãos, eu nunca deixei Fernandinha, a não ser assim, ela tinha um momento dela brincar e ficar toda suja. Depois eu dava banho e ela ficava limpinha. Nunca deixei Fernanda de nariz escorrendo, comendo meleca. Nunca. Porque eu recebi um presente de Deus e eu tinha um compromisso com Deus de cuidar dela. Irmãos, nenhum obreiro da igreja nunca limpou no chão uma sujeira que eu ou a minha filha fez. Nunca deixei um copinho em cima da cadeira para alguém pegar para mim. Isso é excelência. Vocês que trabalham fora, sejam os melhores funcionários, porque o nome do Senhor vai ser honrado na sua vida. Calado, apenas fazendo o seu trabalho. Você vai limpar uma casa, limpa e deixa ela brilhando. Para que quando você for elogiada, você dê glória ao Senhor. Escolha bem as palavras. Feche os seus olhos. Esse é o seu momento agora de adorar ao Senhor, porque Deus tem bênção para a sua vida e Ele quer derramar sobre você nesta hora. Porque está escrito: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mas antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo, para sermos santos e sem culpa diante dEle. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado.
Ele é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho, e perdoou os nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela, toda sabedoria e todo entendimento. Então tem sobre a sua vida toda a sabedoria, tem sobre a sua vida todo o entendimento. Erga suas mãos para os céus. Senhor, meu Deus e meu Pai, cada casa aqui representada, Senhor, assim como eles ouviram o ensinamento da Tua palavra, assim como Pedro ouviu o ensinamento da Tua palavra, e depois o Senhor falou, agora pode lançar a rede, no mesmo lugar, porque aquilo que você não pôde fazer, eu posso. Eu estou ministrando essa bênção sobre a vida da Tua igreja agora. Senhor, que aquilo que eles não podem fazer em relação a esta dificuldade, aos problemas que eles têm enfrentado, que eles possam olhar para essa mesma dificuldade pela Tua palavra e crer que o Senhor pode. E eu quero ouvir, Senhor, testemunho dos Teus milagres. Nesta hora eu estou ministrando cura, eu estou ministrando libertação, eu estou ministrando provisão, portas abertas. Ó Deus, em o nome de Jesus Cristo agora, eu estou ministrando que quando os Teus servos e as Tuas servas estiverem na casa deles, o Senhor vai mostrar para ele coisas que eles precisam desfazer, porque o Senhor tem coisas novas para colocar no lugar. Irmãos, eu estou dizendo no Espírito e no Senhor. Tem coisas que Deus quer que você, que nós venhamos remover da nossa vida. Coisas materiais, sentimentais, emocionais, que você tem que remover para que coisas novas venham acontecer na sua vida. Remove agora todo sentimento ruim. Remove agora todo sentimento que impede Deus de agir na sua vida. E se for preciso, remove coisas materiais também que precisam ser removidas. Se for preciso, peça perdão a quem precisa ser pedido perdão. Se for preciso, vá a quem for preciso. Mas tenha uma atitude. Tome uma atitude para que você venha experimentar a bênção e o agir de Deus na sua vida. Porque nesta hora, seja desfeito todo o mal, em nome de Jesus. Senhor, seja quebrado agora todo apego àquilo que impede o maior do Senhor na vida deles. Senhor, o bom é inimigo do ótimo. Senhor, e o Senhor não é o ótimo na nossa vida, o Senhor quer o excelente. Então que nós sejamos pessoas excelentes, guiadas pelo Teu Espírito Santo, e que as pessoas venham ver o poder do Senhor na nossa vida. Porque eu abençoo aqueles que estão aqui, abençoo aqueles que estão em casa ou em qualquer lugar agora, em o nome do Senhor Jesus.